Fala pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Estamos trabalhando com a série de comercial de Natal. Antes de dar início, gostaria de, com muita satisfação, anunciar que já está disponível à venda os 2 primeiros volumes da série VFX Total, que vai trazer aí, se não todos, mas a maioria dos tutoriais que temos disponíveis gratuitamente no YouTube, contendo todos os projetos editáveis, né, coisa que a gente nunca disponibilizou antes. E vocês podem, inclusive, comprar o volume 1 e 2 juntos com um bom desconto, também vai estar disponível na loja. Então, quem tiver interesse aí, pode ir na loja virtual que está disponível. Aqui no tutorial nós vamos retornar, nós temos aqui a composição das mídias e nós renderizamos, né, para QuickTime. Então nós vamos agora importar esse vídeo. Eu vou em File, Import, File, e eu nomeei aqui de Objetos de Natal MOV e abro. Então eu posso fechar essa composição de mídias e agora eu vou começar uma nova composição. Eu vou em Composition, New Composition. Vamos começar aqui como introdução, com a duração de 0,6 segundos. Damos OK. Então a gente pega Objetos de Natal e coloca de fundo. Como vemos aqui, conferimos a transparência alfa. Então agora vamos importar outras mídias. Eu já reparei que eu não coloquei o gráfico de fundo no pacote de mídias, então já coloquei um novo link na seção de downloads para que você possa baixar o fundo, tá ok? Eu vou importá-lo aqui para o nosso painel de projetos. O nome dele é fundo.jpg, peço desculpas aí pelo engano. Mas de todo jeito a gente traz aqui para baixo os objetos e a gente vê que ele é um gráfico de alta resolução. Então eu vou pressionar S aqui, eu vou diminuir a escala. Eu vou ganhar aqui uma certa gordura, deixar um pouco sobrando, porque os layers vão ser 3D. Inclusive, nós vamos ter que fazer um motion tile nos gráficos aqui, para no movimento da câmera não perder a borda ali. Nós vamos chegar lá. Então, agora vamos começar a inserir os efeitos. Eu vou dar um zoom aqui. Vou em Layer, New, Solid. Vou nomear aqui de Lens Flare. Mesmo tamanho, mesma duração, etc. Eu vou em Effect, Generate, Lens Flare. Vou pegar aqui o preset 105 Prime, que é esse branco aqui, e vou trabalhar com animação no brightness. Então eu vou colocar a agulha mais ou menos aqui em meio segundo e marco um keyframe, arredo um pouquinho para trás e 0. Pressiono U agora para me ver mais keyframes. Então eu coloco aqui mais ou menos em 1 segundo e 0 de novo. Então na verdade a gente tem esse efeito aí. E o que a gente pode fazer, nós vamos selecionar o efeito lá no painel de projetos e dar Ctrl D para replicá-lo. E nesse segundo efeito aqui, eu vou alterar a posição do centro. Então o que a gente passa a ter? 2 lens flares simultâneos. O que eu quero ver é se eu consigo pegar os keyframes separados. E eu consigo. A gente vê que a gente tem Lens Flare 1 e Lens Flare 2. Então nós podemos agora fazer um offset aqui do ponto de iluminação, de forma que eles brilhem em momentos distintos, como você pode ver aqui. Então eu vou continuar duplicando aqui, vou fazer o Lens Flare 3, duplicando o 2 no painel de projetos, e eu vou
colocar o seu ponto, que é o Flare Center, tá certo? Em outra posição aqui. E já vou pressionar U e já vou jogar aqui mais para frente os keyframes. E agora nós vamos fazer apenas mais uma cópia, tá ok? Ctrl D, Ctrl U, vou jogar ela lá para frente. E agora eu vou fazer o seguinte, tendo já todos esses keyframes aqui, vou selecionar todos eles e vou dar Ctrl C e vou colocar o meu mouse mais ou menos aqui no keyframe, entre os dois últimos keyframes, vou dar Ctrl V. Eu tenho uma outra cópia, mas dessa vez já dá para utilizar as mesmas posições. E novamente, vou colocar a agulha entre os dois últimos keyframes e dar Ctrl V de novo, de forma a preencher os 6 segundos aqui. Então, a gente tem animação de lens flare preenchendo todo o timeline, tá ok? Agora é simplesmente uma questão da gente colocar esse layer em modo screen. Vamos pressionar F4 para revelar os modos de transferência, o qual mudamos de normal para screen. E aí a gente passa a ter, então, os brilhos em cima das bolas, etc., do fundo. Então a gente já tem esse visual natalino aí começando a pegar. Muito bem, a gente vai ter agora os sistemas de partícula. Vamos passar a eles então. Eu vou criar um novo layer. E esse aqui eu vou chamar de feixe de luzes. Então agora a gente vai em Effect, Simulation, e vamos pegar desta feita, não CC Particle World, mas CC Particle Systems 2. Por quê? Essa é uma versão mais simplificada do CC Particle World. Entretanto, ele tem uma característica que eu, particularmente, eu confesso que eu só vim a conhecer agora, que é a capacidade de pegar uma máscara, um caminho de máscara, e utilizar isso com o caminho das partículas ao longo da cena. Muito interessante. Como que a gente faz? A gente vem aqui no Layer. Eu vou desenhar aqui um caminho mais ou menos nesse formato. Tá ok? Pressiono M para abrir minha máscara. E vou pegar esse Mask Path, selecionando aqui. Vou dar um clique com o botão direito do mouse. Ou então vem em Edit, Copy. Agora veja bem que interessante. Eu vou abrir aqui os efeitos do layer. Vou pegar o CC Particle Systems. E no Producer, a gente tem aqui a posição. Seleciona a posição ali e dá Ctrl V. Mas coloque a agulha na posição que você quer primeiro. Vou começar aqui em meio segundo. Selecione a posição e dê Ctrl V. Veja o que ocorre. O sistema de partículas segue a máscara do layer. Já faz a animação para nós. E a gente pode, inclusive, controlar a velocidade aqui, pressionando Alt, expandir ou diminuir aqui a velocidade da animação. Então, muito bacana isso. Agora é só uma questão da gente configurar as partículas, tá certo? Eu vou, em primeiro lugar, começar a gerar partículas a partir desse ponto aqui. Então, eu vou aqui em Birth Rate e vou colocar para 0.4. Em seguida, eu vou marcar um keyframe para registrar esse valor aqui e vou pressionar a página Page Up, que move uma frame para trás no tempo e altera aqui para 0.
Então, quer dizer, até aqui eu não tenho geração de partícula nenhuma. Desse ponto elas começam a ser geradas, certo? E quando chegar aqui, eu vou pressionar um keyframe. Desculpa, eu vou marcar um keyframe, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pressionar U, né, para revelar meus keyframes e gerar um keyframe aqui no timeline sem interpolação para manter o valor de ponto 4 até aqui. E até o final aqui eu zero novamente a geração de partículas. Então, a partir desse ponto aqui, elas param de ser geradas. A gente faz com que elas sejam geradas apenas durante a passagem pelo caminho. Como você pode ver aqui. Então, nesse ponto, elas param de ser geradas. Agora é uma questão da gente configurar o visual delas aqui. Então, a longevidade eu vou passar para 1. Vamos abrir o produtor. Está ok. Na física, nós vamos colocar a velocidade em 0.3. Vamos abrir aqui a partícula. Vamos mudar de linha para Faded Sphere. Agora já tem um aspecto mais interessante. Vamos diminuir essa gravidade. Vamos botar 0.1. Acho que a gente pode aumentar um pouco a quantidade de partículas, né? Ou então aumentar a longevidade aqui para 2. E em seguida, a gente pode colocar um glow para puxar as partículas um pouco para fora. Então, no mesmo layer, eu vou em Efeito, Stylize, Glow. Se você quiser, você pode trabalhar na cor da partícula. Você pode aqui a gente vai ter que diminuir a longevidade dela. Vou voltar aqui para 1.2. Então, se a gente quiser desligar a máscara, a gente vê o efeito um pouco mais interessante. Então, está finalizado o efeito. Nós vamos agora inserir um outro sistema de partículas que vai simular neve. Então vamos fechar aqui. Eu vou em Layer, New, Solid e vou nomear aqui como neve. Então, ok. Aqui a gente pode sim colocar um efeito, simulation. Vamos colocar o CC Particle World dessa vez. Vamos habilitar o grid. Vamos abrir aqui o produtor, expandir o raio. Vamos colocar o birth rate em 0.6. Vamos colocar a longevidade em 10 segundos para as partículas durarem mais do que a composição. E vamos colocar Animation 12. Então, por enquanto, a gente tem isso aqui. A cor das partículas a gente vai alterar para branca, tanto no Birth como no Death. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode puxar o layer um pouco para trás aqui, para já ter partículas na cena aqui no início. Basta a gente esticar o layer aqui para ir até o final, não tem problema, porque nós temos duração de 10 segundos. Vamos colocar aqui também Shaded Sphere, Faded Sphere. Yes. Vamos tirar um pouco da gravidade dela para diminuir a velocidade. Vamos
Vamos botar em 0.2. E se você quiser, pode aumentar um pouquinho o tamanho dela. Variação do tamanho. Trabalho na opacidade. Então, vamos soltar uma prévia para a gente ver como está até então. Pressionar 0 aqui. Então, agora a gente vê em tempo real. Então, o nosso tempo já está no osso. Nós vamos ficando por aqui. Apenas lembrando que você já encontra disponível na nossa loja virtual os DVDs VFX Total, volume 1 e 2. Faça bom proveito. Feliz Natal. Um abraço a todos. Eu sou o Bruno para VFX.